Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul, estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia! Mais o início de semana, né? Primeiro dia útil da semana, segunda-feira. Que venhamos pedir ao Senhor para que nos dê vitória, né? Sobre os dias dessa semana. Possamos sair vitoriosos nas lutas, nas dificuldades. E venhamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Uma semana de vitória, de alegria, né? E que possamos alcançar, que todos possam alcançar aquilo que desejam, segundo a vontade do Senhor. Quero compartilhar com você nesse momento, nesses poucos segundos, uma reflexão a respeito do Salmo 40, né? Salmo de Davi, do rei Davi, salmista Davi, no versículo 1 e 2, onde ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E no versículo 10 ele ainda fala: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Depois desses versículos, ele ainda fala sobre a confiança no Senhor, né? E fala sobre muitas maravilhas que o Senhor havia operado na vida dele. Ele ainda fala na vida para conosco, não só na vida dele, mas para aqueles que estavam ao seu redor, para o seu povo. E quem era o salmista Davi? Davi era um rei, né? Foi um jovem que já foi ungido por rei, foi ungido, né? Para ser rei de Israel, quando Saul ainda estava no poder, Saul ainda estava reinando. Mas Saul, ele havia cometido algo que foi contra a vontade de Deus, entristeceu o coração de Deus, e ele agiu muitas vezes sem a permissão de Deus, e Deus então já tinha tirado Saul do reinado. Então ele manda Samuel à casa de Jessé, né, e ungir um rei. E Davi, que era aquele do menor da família, aquele que estava lá no campo, né, apacentando as ovelhas, né, Samuel manda chamá-lo e então unge a Davi como rei. Mas Davi, antes de ser rei, antes de exercer o reinado, de ser proclamado rei de Israel, ele sofre muito, né, com a perseguição de Saul, né? Ele tem aquele episódio, grande episódio, aquele que foi Samuel, Davi foi exaltado, né, quando ele mata o gigante Golias lá da outra tribo inimiga, né? Então ele é exaltado, mas a partir daquele momento Davi começa a sofrer uma perseguição de Saul. Saul fica com inveja de Davi e começa a perseguir Davi. Davi então viveu dias tenebrosos, dias, né, de terror, porque aqueles comandados de Davi, do rei Saul, estavam perseguindo Davi para o matar. E Davi teve que se esconder em cavernas, teve que fugir de Saul, né? Então Davi enfrentou momentos difíceis, porque no versículo 2 ele fala: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Então Davi, ele teve paciência, ele esperou no Senhor, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor e esperou, né, com paciência o tempo em que Deus ia dar para ele o refrigério, ia dar para ele o descanso da perseguição que ele sofria naqueles momentos, naqueles dias. E ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu, ele clamou a Deus para que livrasse ele daqueles problemas todos, daquelas perseguições, de tantos problemas, situações difíceis
que ele encontrou na vida. E durante o seu reinado também, né, ele viveu dias tenebrosos, dias de guerras, né, dia de guerra contra o povo inimigo, que é aqueles povos inimigos. Então Davi reinou e foi chamado segundo o coração de Deus. Davi ele teve momentos de fraqueza, onde cometeu erros, cometeu pecado, mas ele se apresentava diante de Deus, né, reconhecendo o seu pecado, e derramava o seu coração diante de Deus, confessando para Deus que ele havia cometido tal erro. E assim Deus via que ele tinha um coração sincero e Deus perdoava os pecado dele, e ele não cometia mais aquele pecado. Ele procurava a cada dia, cada dia que ele confessava com Deus, ele deixava aqueles pecados de lado e passava a não a praticar. Então ele tinha, né, uma vida dele voltada para os atributos de Deus, para o trono da graça de Deus. Que ele confiava em Deus, né? Porque ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para ele. No tempo de angústia, Davi clamava ao Senhor, né? E ele esperava com paciência o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que estavam sobre a sua direção. Então, meus amados amigos e irmãos, né, seja o que você esteja passando nos dias de hoje, seja que você, né, esteja passando já nesta manhã, né, as dificuldades que você tem para confrontá-lo neste dia, para ter a certeza que você irá vencer a dificuldade. Quando você tem colocado diante de Deus, né, e colocado diante de Deus, tem clamado a Deus e tem esperado com paciência. Não procura tomar a frente de Deus para resolver aquilo que você já colocou nas mãos de Deus. É certo que não vamos ficar prostrados, vamos ficar parados, mas vamos agir segundo os conselhos de Deus. E tenha paciência, não perca a esperança, jamais, porque Deus está no controle das nossas vidas e Ele quer também estar no controle da sua vida. Espere com paciência no Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, né, em que você possa estar passando. Se inclina para Ele, olha para Ele, clama a Ele, que Ele se inclinará para você e ouvirá o seu clamor. Tenha paciência. Paciência é aquilo que nós, né, não temos, né? É difícil termos paciência. Nós esperamos por um tempo, mas a partir daquele tempo nós já ficamos cheios de ansiosos, já ficamos cheios de ansiedade, queremos resolver as coisas pelo nosso jeito. Mas lança sobre Ele as suas dificuldades, as suas necessidades, as suas angústias, e confia, espera nele, que Ele há de agir em favor de sua vida segundo a vontade dele. Espera nele, tenha paciência. Você tem clamado ao Senhor por algo que está te atormentando, está te colocando numa situação de angústia? Tenha paciência, espera nele, continua clamando, não desista, seja perseverante, que Deus lhe dará a vitória para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a paz de Cristo esteja reinando em vossos corações nos dias de hoje e sempre. Que Deus te abençoe.